Se eu entrevistasse os 13.791 habitantes que o censo de 2022 do IBGE disse viver na cidade de Itapetim, Pernambuco, cada um me diria uma verdade diferente sobre a igreja matriz da paróquia de São Pedro. Por isso eu gosto tanto do gênero documentário. O Google IA o define como uma representação parcial e subjetiva da realidade. Diferente de uma videoreportagem, onde as informações são objetivas sobre um tema fechado, o documentário é a poesia do cotidiano. É o mundo real, a partir das emoções individuais de quem vive ali. Como você está vendo, não precisaríamos gravar uma imagem a mais da igreja se quiséssemos, pois há centenas, talvez milhares, de vídeos e fotos na internet. 2005, 2017, todo tipo de data, com as melhores e piores qualidades técnicas possíveis. De certa forma, cada um desses registros são poesias dedicadas à nossa protagonista, assim como esse filme passa a ser a partir de agora. Cada olhar tem história na torre e tempo a passar, com lembranças a guiar, a fé, festas e memória, criando a trajetória ao vê-la no horizonte. Emoções vêm de monte, de quem retorna ou parte, cada um guarda a arte de contemplá-la de fronte. Então, como fazer um documentário sobre algo que significa tanto para tantas pessoas, cada um ao seu modo? Queríamos uma fonte oficial, com os dados escritos da Igreja Católica, e claro, o mais correto seria o atual pároco, o padre Jorge Dias, que nos recebeu muito bem. Mas antes de colocá-lo para falar, pensamos muito em quem poderia representar essa parte mais emotiva da história. Em mente me veio esse vídeo, de agosto de 2011. Em uma das 3 praças que ficam de frente à torre da igreja de Itapetim, durante uma reforma, foi encontrada a estrutura da primeira capela central da cidade. No vídeo, o então pároco da igreja, o padre Ademar Lucena, escuta as informações de Antônio Machado, popularmente conhecido como Tontonho Machado, que é um homem que dedicou a sua vida a salvaguardar os mais minuciosos detalhes da memória cultural da cidade e, por consequência, da igreja matriz. Sendo assim, não poderíamos começar por outra pessoa a não ser por Tontonho Machado. Prazer em recebê-los e vou tentar o máximo possível e para repassar para vocês com muito prazer aquilo que eu pude colher sobre a origem de Itapetim. Quando Olinda foi capital de Pernambuco, Duarte Coelho Pereira dividia as terras, vamos supor, 6 quilômetros para um, 6 quilômetros para outro, e entre uma propriedade e outra deixava um espaço, com previsão de nesse espaço serem criadas as cidades. E nisso começaram a chegar nessa região os chamados almocreves, que levavam daqui os produtos para ser vendidos em Caruaru e região da Zona da Mata e traziam de lá os produtos que iriam ser vendidos aqui. Com isso, o povoado foi crescendo. Com a chegada de um padre aqui, chamado Padre Guerel, que era francês e era engenheiro, chegou para trabalhar com o Padre Sebastião de São José do Egito. Pode-se dizer que nós devemos muito a esse padre, Padre Zé Guerel. E ele incentivava essas pessoas a construírem um açude, construir também um cemitério. O Padre Guerel veio para cá e teve uma discussão com o Padre Sebastião em São José do Egito, que trabalhava com ele, e ele então disse ao Padre Sebastião: eu vou para as Umburanas e vou construir uma igreja mais alta do que a de São José do Egito. E começou a construir. E então a igreja foi iniciada nesse período. Eu digo a vocês que eu tive a felicidade de ainda participar e ver ali do quadrado da igreja, ali onde tem aquele quadradinho que fica abaixo do relógio, dali para cima eu já participei de tudo. Quando a igreja chegou num ponto, uma observação que só quem sabe sou eu também. Quando a igreja chegou num ponto de celebrar missa, sabe o que foi que aconteceu? Derrubaram a capela aqui do meio da rua e construíram com o material a casa para os padres, a casa paroquial.
O padre João Leite, que era o cônego, né? O cônego João Leite de Andrade, que dedicou a maior parte da sua vida, do seu apostolado, da sua missão, aqui no município de Itapetim. Especificamente o padre João Leite, a gente sabia da sua importância para Itapetim, mas o conhecimento maior foi quando cheguei aqui, nessas terras. Quando cheguei aqui, é que conheci realmente a história do padre João. O esforço do padre João na evangelização, que com certeza era um tempo bem mais difícil, né? Os antigos foram batizados, casados, eucaristizados, tudo pelo o padre João Leite. Então ele teve esse papel muito importante na educação religiosa, porque a gente sabe que a religião ela está muito presente na vida do povo, e principalmente na história de Itapetim, há anos atrás, a figura dele, a importância dele, a fala dele, era realmente uma fala muito ouvida, né? Era um homem que falava 3 idiomas ou 4. Ele falava francês corretamente, inglês e espanhol. Ele queria, o amor dele era ver a região crescer e, consequentemente, a religião também crescer, que era o objetivo do catolicismo. Ele se preocupava muito com a questão da seca. Ele também foi quem trabalhou na construção dessa barragem que fica ali depois da igreja, né? Foi batizada a barragem do Padre porque foi Padre João que estimulou a construção, né? Depois a coragem, né? Um dos elementos que a gente pôde perceber dele era a coragem de construir, seus recursos materiais e financeiros. Hoje a gente tem várias formas, as empresas construtoras, elas têm meios, mecanismos, instrumentos para construir, e naquela época não. Era um prazer muito grande que as pessoas tinham em ver, sentir a igreja sendo construída. Contou com a ajuda extraordinária do grande mestre Cláudio Leite. Todos tinham o maior prazer de construir, faziam leilão, iam pedir ajuda pelos sítios no período de milho verde e tal, traziam milho, faziam leilão, e tinha Florentino Bejarais que fazia parte desse instrumento com a bandinha da Goiabeira. Então eles saíam pelos sítios adquirindo doações que iam ser leiloados através também de uma festa organizada, que era a famosa festa de São Pedro, que Padre João ia celebrar a missa. Quando chegava na hora da homilia, dizia: ore paroquianos, está faltando dinheiro. O dinheiro que entrou para essa construção foi o do São Pedro, nós já estamos em outubro, novembro. Então aí cada um que vinha assistir a missa, traga uma vasilha de casa para a gente ir para o rio. Cláudio Leite escolhe essa areia e vocês trazem para aqui. E eu fui um desses, cara. Levava também minha cuinha e trazia cheinha de areia. Aí tinha pessoas que levavam um saco, trazia meio de areia. Eram os caras que queriam comer corda para ver que era forte, né? Que o cara fazendo um trabalho desse na igreja, ele já tinha uma grande possibilidade de ir para o céu. Os caras trabalhavam com muito gosto. São Pedro, ele é evidenciado aqui em Itapetim há muitos anos. Então a nossa festa tem mais de 250 anos. A festa, a paróquia não, a paróquia vai fazer 100 anos. O padroeiro de uma cidade, ele serve como uma referência. Ele, claro, o principal é Cristo, mas o padroeiro é aquele que seguiu Cristo. Então Pedro é um exemplo para a gente seguir na renúncia, na mudança. Nós sabemos que São Pedro, ele foi o primeiro Papa, um dos 12 apóstolos que Jesus chama e entrega a Pedro as chaves. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Pedro, pedra, que combinou muito com Itapetim, porque Itapetim é uma cidade de muitas pedras, né? Pedras, até a etnologia, pedras soltas, né? Do nome Itapetim. Essa imagem de São Pedro, né, ele vestido de papa, é a primeira imagem que foi trazida para Itapetim pelos portugueses. Então, uma imagem histórica, imagem que já passou por muitas gerações. Depois, o desejo do padre Guerel, que era um padre francês, de construir aqui no Brasil uma igreja dedicada a São Pedro. E realmente foi construída, foi edificada e posteriormente erigida a paróquia de São Pedro. Então, São Pedro é reverenciado aqui em Itapetim há mais de 250 anos. Há mais de 250 anos existem os festejos, as novenas de São Pedro. E foi justamente essa festa que marcou a tradição, marcou a vida, marcou o sentido emocional do povo de Itapetim.
e São Pedro, aqui para Itapetim, é realmente uma combinação, é um casamento que não pode ser mais desfeito, que não tem como mais tirar da história, do imaginário e do coração das pessoas. E ao chegar aqui em Itapetim, encontrei uma igreja, o prédio lindo, um prédio muito querido, muito amado pelo povo de Itapetim. O povo de Itapetim tem um zelo, ou digamos assim, um certo ciúme por esse prédio, a própria estrutura física da igreja aqui em Itapetim. É um lugar referencial para tudo que faça aqui em Itapetim, é sempre aqui na frente dessa igreja, seja para pegar transporte, jovens irem para a faculdade, para a escola, fotos de formaturas, de casamentos, não só católicos, de outras religiões também usam a igreja, usam o prédio. Então é um lugar muito querido, muito estimado pelo povo de Itapetim e lhes causa realmente um certo orgulho pelo prédio, pela igreja, pela estrutura, pela beleza, pela grandiosidade da igreja. A grandiosidade da torre da igreja é vista em toda parte da cidade, mas o reflexo do bem, o reflexo de apresentar para as pessoas realmente essa mensagem, uma mensagem boa, uma mensagem de confiança e uma mensagem que vale a pena a gente seguir o Cristo, que vale a pena apostar no amor. Um trabalho que quem foi da minha época e os mais velhos não vai esquecer nunca, porque era um trabalho de amor. Eu tenho participação na igreja também. Era um padre vindo lá do outro mundo e jogar na cabeça da gente algo tão importante que valeu pro resto da vida. Porque isso é repassado. Nós não estamos deixando a história morrer. O alicerce daquelas colunas é uma coisa linda, mestre. Ali não cai nunca, essa torre aí. E feita por mestre Cláudio sem ele nunca ter ido numa escola, né? A base foi ela. Mas foi feito, eu me lembro bem que trabalhava ele na casa do seu Cláudio, ali ao lado da igreja ali, e ali eu vi ele trabalhando. Eu me lembro demais ele subindo com as colunas, chamava carretel, né? Cláudio Leite, mencionado por Antônio Machado Filho e creditado como mestre de construção da torre, era irmão de Rogaciano Leite, um renomado poeta da cidade que alcançou fama nacional e internacional com sua obra. Rogaciano escreveu, em referência à empreitada da Torre de São Pedro, em Itapetim, um poema que celebra seu irmão Cláudio Leite, o padre João Leite, e o marcante evento da construção desta obra-prima, a protagonista da nossa história. Escuta só. Queria ver Cláudio Leite, lá da torre da igreja, dizendo: Patrício, veja, a chuva ali como vem, e Padre João, na varanda, olhando para o retiro, dizendo: naquele giro, está chovendo também. A placa que homenageia e reconhece as pessoas que contribuíram direto ou indiretamente para a construção da Torre de Itapetim permanece até hoje na entrada da igreja de São Pedro. Ela exibe uma vasta lista de nomes que agora compartilhamos na tela com você. Em 48, 12 de 10 de 48, o início. Em 1950, o início da construção do oitavado. Em 51, o início da construção do esqueleto da pirâmide, da torre. Em 51 também, a construção da viga cruzada e do último andar da torre. Em 52, conclusão da construção da torre, da alvenaria, com os operários mestres da construção da igreja matriz de São Pedro, que continuou desempenhando bem o seu papel religioso, social e turístico aqui da cidade de Itapetim. Mais do que apenas nomes e sobrenomes, essas pessoas foram a base do desenvolvimento socioeconômico do município, dedicando seus esforços físicos e sua fé inabalável a esse objetivo coletivo. É impossível homenagear um patrimônio histórico sem reconhecer as pessoas que o construíram e, ao longo das décadas, o mantiveram de pé, imponente em significados e significâncias. Tudo isso, mestre, é história linda.